Então, Mateus 6, versículos 22 e 23, né? Nós estamos aqui falando, né? Tem esses versículos, eles são uma espécie de uma pequena parábola, né? Uma conexão aqui que às vezes não inteiramente clara porque que ela aparece aqui no meio do texto aqui, né? Porque Jesus estava falando sobre jejum, depois estava falando sobre acumular tesouro nos céus, né? Em que você não pode acumular tesouros na terra, mas nos céus. Depois ele fala sobre esses 2 versículos e depois ele volta a dizer que ninguém pode servir a 2 senhores no versículo 24. Então não fica inteiramente clara a inserção aqui desses 2 versículos aqui no meio do Sermão da Montanha, nesse local aqui específico, né? Mas como nós sabemos, né, assim como as janelas, né, das nossas casas trazem a luz do sol, né, para iluminar o interior, para deixar tudo mais claro, é através dos nossos olhos que captamos a luz, né? É através dos nossos olhos que enxergamos, né, que nos guiamos pelo mundo afora. Então é importante os olhos aqui, Jesus dá uma ênfase bem especial, a gente vai estudar sobre isso aqui, essa ênfase que Jesus dá aos olhos como lâmpada do corpo, né? Então é importante os olhos aí para iluminar não só o nosso corpo, mas também o nosso entendimento e assim a gente conseguir se orientar na nossa vida, né? Então quando nós temos, por exemplo, uma visão saudável, né? Às vezes, claro, algumas pessoas usam óculos, né? Mas para que a visão seja corrigida. Então, quando nós temos uma visão saudável, mesmo que com pouca luz, nós conseguimos enxergar, né? Conseguimos discernir bem o que vemos, né? Conseguimos ler um livro, conseguimos caminhar sem esbarrar nos objetos, sem esbarrar nas coisas. Então, nós conseguimos ser guiados de uma forma melhor, guiar o nosso corpo de uma forma melhor. Por outro lado, à medida que alguém perde a visão, ou à medida que alguém vai envelhecendo, né, e a visão vai ficando mais embaçada, a visão vai ficando mais turva, né, vai ficando mais sem conseguir enxergar, a pessoa passa uma espécie de trevas, né? Não deixa de ser assim, a pessoa começa a ver mais, a visão fica mais escura, né? Mesmo ao sol do meio-dia a pessoa já não consegue enxergar com aquela mesma clareza que tinha no passado. Então os olhos, eles, de certa forma, nós podemos fazer essa analogia, né? Do olho saudável e do olho que já está aí cansado, já perdendo a visão, né? Já não está vendo 100%. Então, e os judeus, eles usavam de forma figurada, né? Usavam a figura do olho aí de forma figurativa, né? No sentido moral. Nós vamos ver passagens aqui do Antigo Testamento em que vão falar sobre isso. Então, ter um olho mau aí na visão dos judeus, no sentido moral, um olho enfermo, né? Um olho mau que não funciona corretamente aí, olhos que não captam uma imagem, né? Que não enxergam imagens que enxergam imagens borradas, que podem enxergar em visão dupla também, imagens distintas. Então, esse ter o olho mau para o judeu era você ter uma visão distorcida das coisas. Então, o indivíduo que não tem capacidade de focalizar os objetos, os olhos, ele teria essa visão distorcida do mundo. Então o olho mau era também sinônimo de inveja, né? Sinônimo de avareza. Então os judeus usavam dessa forma aí de olho mau para isso, né? Para uma pessoa que tinha uma visão distorcida das coisas, para uma pessoa também com sinônimo de avareza, com sinônimo de inveja. Mateus 20, né? Mateus 22, olho mau versus olho bom. Então Mateus 20, versículo 15, perdão. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Jesus falando, ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Ou é mau teu olho porque eu sou bom. Então Jesus usando aí da expressão olho mau com o sentido de inveja, né? Com o sentido de avareza, né? Um olho mau ali, a pessoa estava com inveja ali porque Jesus era bom. Mateus 20, 15. Então ter o olho bom, pelo contrário, né, já era sinônimo de generosidade, já era sinônimo de uma pessoa ser sincera, ser franca. O significado também nós temos quando a gente vê um dicionário bíblico ali, significado de simples, de sem mistura. Então a pessoa que tinha um olho bom, ela não tinha mistura, não tinha nada que impedisse ela de enxergar, nada que impedisse a luz de passar. Então o indivíduo que pode focalizar as coisas, focalizar os objetos, né, ver sem distorção, sem mancha. Então esse era o significado do olho bom, o olho saudável, né, que vê apenas uma imagem, que vê apenas ali os objetos como eles são. Então, Antigo Testamento, né, esse conceito aí do olho mau, vamos falar sobre esse olho mau, né, sobre esse conceito aí no Antigo Testamento, ó.
esse conceito judaico, ele provinha, né, de algumas passagens do Antigo Testamento. Então, por exemplo, na lei que Deus deu a Moisés, né, para os filhos de Israel, ó, nós temos essa passagem lá em Deuteronômio 15, versículo 7, 8 e versículo 9, né, que está no próximo slide. Então, ó, quando entre ti, preste atenção, como é poderoso esse versículo, esses versículos. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em algumas das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, né, a terra de Canaã, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as tuas mãos a teu irmão pobre, né, o teu irmão necessitado. Antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Versículo 9. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Então, o que acontecia, né, com muitos israelitas, né, o Senhor tinha declarado que o 7º ano era o ano da remissão, aquele que tinha uma dívida era perdoada, aquele que tinha talvez contraído alguma soma, vendido algum ente querido como escravo, o escravo voltava, a pessoa voltava, né? Tinha o ano do jubileu, né? Que era os 57, os 49 setes, perdão, e que era o 50º ano, que aí realmente tudo voltava, propriedades voltavam. Então, e as pessoas usavam isso, ó. Eles usavam essa desculpa, não, tá próximo aí o 7º ano, que é o ano da remissão, eu vou esperar até lá para ajudar o meu irmão. Mas o Senhor fala, ó, não haja pensamento vil no teu coração. Ou seja, não fique dizendo que o 7º ano, o ano da remissão, está próximo, para que os teus olhos sejam maus para com o teu irmão que necessitado. Então, já no Antigo Testamento, né, nós já temos esse conceito aí de olho mau, um olho com inveja, com avareza, né, sem enxergar ali a necessidade do seu irmão. A lei dada por Deus a Moisés já ensinava os filhos de Israel que tinham responsabilidade para com os seus irmãos ali necessitados. Então, se a necessidade de um irmão chamasse a atenção de alguém e ele fechasse o seu coração, se recusasse a dar-lhe o que era necessário ali, tal pessoa tinha um olho mau, um coração perverso. Esse indivíduo estava cego, de certa forma, uma visão distorcida, um olho mau, visão distorcida pela ganância. Então, ele via a necessidade do irmão ali, mas usava como desculpa de que o ano da remissão estava próximo. Amava mais suas posses ao ponto de recusar contribuir com a necessidade do seu irmão. Era uma prova realmente de um coração perverso, né? Um coração mau, um olho mau. Então, o olho mau dessa maneira, uma visão distorcida das coisas, perversão moral, avareza, inveja, né? Tudo isso está relacionado com o olho mau. Outro exemplo aqui, a mesma verdade é apresentada por Salomão. Provérbios 23, 6, 7. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos. Olha aí. Não coma o pão daquele que tem os olhos malignos. Em outras traduções fala olhos invejosos. Então nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Então Salomão falando aí sobre olhos maus, né, olhos malignos. Mais o mesmo conceito aí de Deuteronômio 15 que nós vimos. Então Salomão fala do banquete aqui, um banquete de um homem mau aqui, um homem avarento, né? Se ele tivesse os olhos malignos, ele vai achar ruim o alimento ali que ele está compartilhando com outro irmão, um coração controlado por amargura. Então ele pode ter abundância, banquete, mas ele chora, né, quando alguém está comendo ali da sua comida. Por isso Salomão disse, não comas o pão daquele que tem olhos maus, né? Daquele que tem olho maligno, né? Então, mais uma vez, distorção do valor das coisas, né? Coloca o material na frente do humano, inveja, avareza, olhos invejosos em outras traduções. Provérbios 28, 22. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Então, mais uma vez, Salomão aqui falando sobre o olho mau. Outras traduções falam olhos invejosos também. Então, o homem que se curva ali, nós falamos sobre isso no estudo anterior, o homem que faz de todos os meios para adquirir riquezas, para acumular bens,
Ele tem o olho mau. Visão distorcida novamente do valor das pessoas, né? Procura somente a riqueza. Acha que a riqueza ali vai conseguir reter para sempre, né? Não tem um intuito, não tem o conhecimento, por exemplo, que tinha Jó, que disse que nada trouxe para este mundo e que nem poderá levar dele de coisa alguma. Então ele faz de todos os meios ali para adquirir riqueza. Então, novamente, uma visão distorcida, um olho mau, inveja, avareza, né? Coloca o bem na frente do ser humano. Então, desses textos do Antigo Testamento, embora essas palavras do Senhor, esses versículos 22 e 23, eles estejam aqui, às vezes a gente não entende direito porque é que eles estão aqui, mas embora essas palavras aqui nos pareçam estranhas, né, porque não usamos essas expressões aí idiomáticas, de certa forma, na mente dos ouvintes, né, na mente dos judeus aqui que estavam no Sermão da Montanha aqui ouvindo Jesus, elas tinham um conceito ali, um significado bem firmado. Então Jesus ele usa esses símbolos aqui da visão, né, dos olhos, para falar de coisas espirituais, né? Tem esses 2 versículos aqui está carregado de significado espiritual. Então os judeus, nós já vimos que eles tinham uma opinião errada sobre tudo, né? Não só em relação aos bens materiais, mas em relação à oração, em relação ao jejum, em relação também a como dar esmolas, né? Em relação ao amor ao próximo, tem uma visão distorcida. Eles amavam amavam o próximo e odiavam o inimigo. Jesus diz, não, você tem que amar o seu inimigo também. Então os judeus, os judeus aqui que eu falo, os fariseus, né? Se bem que os judeus eram ensinados pelos fariseus. Então os judeus, de modo geral, eles tinham essa visão distorcida. Aí Jesus vem e fala, versículo 22, são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então aquilo que os judeus julgavam ser bênção de Deus ali, Jesus disse que eles estavam com uma visão distorcida. Estavam com uma visão errada das coisas do mundo, né? Então Jesus fala sobre a lâmpada, os olhos são a lâmpada do corpo. Em outras traduções fala que candeia do corpo são os olhos, né? Tá aqui uma foto de uma candeia, né? Então, assim como a candeia ilumina o ambiente, né, a gente coloca ela num lugar de destaque, não embaixo do velador, não embaixo de um vaso, mas num local de destaque para iluminar. Assim também nós, que temos olhos bons, né, glória a Deus, também devemos iluminar, né, por onde passamos. Então, é o nosso olho que traz luz de modo que o homem possa ver, né, com ele nós conseguimos enxergar tudo. Onde não há luz, não se pode enxergar. Tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual. Então, por exemplo, quando se tem uma cegueira física, nós não conseguimos enxergar por onde nos andamos, né? Não conseguimos nos movimentar direito. E também se você tiver uma cegueira espiritual, se você não fizer brilhar a luz vinda de Deus, você não consegue interpretar adequadamente, né, a palavra do Senhor, dar o verdadeiro valor às coisas. Então a falta de luz, ela serve tanto para a física quanto para a espiritual. A cegueira física nós esbarramos nas coisas, a cegueira espiritual nós também esbarramos nas coisas espirituais, não conseguimos entender o amor de Deus, né? Não conseguimos entender a palavra do Senhor, o verdadeiro valor que Deus dá às pessoas, né? Em detrimento às coisas. Então o problema físico da visão foi usado por Jesus, como eu falei, para ensinar uma verdade espiritual profunda. Jesus fala do olho bom. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Olha como a luz aí se destaca em detrimento à luz que está apagada, né? Então aquele que tem uma luz espiritual vê somente uma imagem. Ele não vê nada distorcido, ele vê uma imagem, vê um só propósito, serve a um só Deus, busca as riquezas dos céus celestes. E serve a palavra do Senhor, serve a Deus, né? Segue a palavra do Senhor. Ele tem uma visão clara, ele não tem uma visão distorcida, visão boa, como diz aqui, visão boa, perspectiva adequada, os olhos focados em Deus. Então, somente a unidade de propósitos ou pureza de intenção pode manter, né, essa unidade, somente você focado, né, seus olhos bons, focado nas coisas de Deus, somente essa unidade de propósito, somente essa pureza de intenção pode manter o nosso interior iluminado, né, com a presença do Senhor.
Nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo nos enche de luz. Então, se os teus olhos estiverem fixos em Deus, todo o teu corpo vai ser luminoso. Você vai ser bênção por onde você andar. Você vai iluminar os locais. Vai fazer com que a palavra do Senhor jorre através de você. Você vai ser bênção no seu modo de agir, no seu modo de pensar, no seu modo de ler a palavra do Senhor. Então você imagina uma lâmpada boa, forte, que ilumina todo o ambiente. É assim aquele que tem os olhos bons, tem os olhos focados em Deus. Anda no caminho reto, no caminho estreito, mas reto. Então o contrário disso, o contrário de ter uma visão boa, olhos bons, né? Olhos maus. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então a palavra trevas, né, aqui se a gente procurar aqui no dicionário bíblico, ela vai significar repleto de escuridão, coberto com penumbra. Então você estar em trevas, né, literalmente. Palavra ter uma visão aqui pervertida das coisas, né, ver duplo significado em tudo. Não entender a verdadeira natureza das coisas, né? Os verdadeiros valores, colocar a riqueza na frente das pessoas e não o inverso, né? Usar as coisas, usar as pessoas e amar as coisas, né? Enquanto é tudo ao contrário. Então, valores invertidos, dignidade errada, né? Você imagina uma lâmpada. Eu falei da lâmpada forte, né? Você imagina uma lâmpada que não ilumina, né? Uma lâmpada fraca, potência fraca, manchada ali, o seu vidro ali, a sua proteção ali manchada, como um olho, né? O olho, a pessoa quando está com catarata, se eu não me engano, ela fica com uma visão turva, né? Manchada ali. Então os olhos maus representam isso, né? Visão distorcida, materialismo, ambição, cobiça, avareza. E Jesus ainda completa, ó, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Né? Então, a luz que era para brilhar em ti, se elas forem trevas, aquela lâmpada que era para brilhar forte ali com as verdades de Deus, se aquela lâmpada ali se virar para o mal, né, se não iluminar, vai ser terrível, né? Grandes trevas serão. Né? Pode também significar aqui uma pessoa que acha, né, que pode pensar que tem luz, mas que não tem luz. Que permanece nas trevas espirituais também. Porque Jesus fala, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Né? Se ele acha que tem luz, mas só sai trevas, né? Só sai coisas do mundo, só sai coisas que distorcem a palavra do Senhor, apoia aborto, apoia partidos que são contra a família, né? A favor de aborto, a favor de tudo, né? De coisas que vão de encontro à palavra do Senhor. Então pode ser isso também, pode ter significado também. A luz, a pessoa pensa que é bênção de Deus, mas ela é treva, é cavalo de Satanás. Escuridão da vida, né? Trevas. Então Jesus exortando aqui os seus seguidores a não terem aí, de certa forma, uma lealdade dividida, né? Ele não falou aqui desse jeito assim que eu estou falando, vai falar no versículo seguinte, mas de certa forma é isso. Se você tem o olho bom, você vai servir a Deus, né? Você vai ser luminoso. Se você tem o olho mau, você vai servir a Satanás. Você vai ser cheio de trevas, né? Como devem ser profundas as trevas daqueles que veem a luz, né? Conhecem o Evangelho, mas não estão focados em Deus, né? E também aponta para o mundo por vir, né? Aquele que tem o olho bom, ele vai ser iluminado, vai ter um corpo glorioso, né? E aquele que tem o olho mau, ele vai viver em trevas, né? Onde há choro e ranger de dentes, segundo o próprio Senhor Jesus nos fala. Né? Então, devemos ter cuidado, né? Muito cuidado naquilo que fixamos os nossos olhos, né? A palavra do Senhor fala em concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então, onde nós fixamos nossos olhos, né? Então, os olhos bons, eles vão fixar nas coisas de Deus. Os olhos maus vão fixar em coisas erradas, né? Levar o corpo a pecar. Então, é importante a gente prestar atenção onde estamos fixando os nossos olhos, né? O olho bom, ele traz luz para o corpo, né? Ele vai andar por lugares bênção, vai andar com pessoas bênção.
mas o olho mau ele vai fazer coisas que desagradam ao Senhor, né? Então, assim como a cegueira leva à escuridão, fixar os olhos nessas coisas, ter o olho mau, ambição, orgulho, inveja, né, materialismo, outras coisas do gênero. Agora a visão celestial ela tem que ser cristalina, né, com os olhos ali de uma pessoa. Imagine você, a pessoa era suja pelo pecado, tinha os olhos maus e foi transformada em nova criatura, né? Uma visão celestial cristalina, uma visão dos céus cristalina, limpos do pecado. Glória a Deus, glória a Jesus. O versículo 24, para a gente finalizar, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então outras traduções falam não podeis servir a Deus e a Mamon. Então Mamon aí, a gente vai falar sobre Mamon daqui a pouco. Glória a Deus. Então, uma espécie de conclusão aqui de toda essa parte aqui, né, de tesouros no céu e na terra, luz e as trevas. Então, os dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores. A palavra usada aqui para servir é a palavra doulos, do grego doulos, é usada para falar do serviço dos escravos. Então, o serviço de um escravo nessa época aqui de Jesus, né, e ao longo da Bíblia, claro, ele tem esse significado aqui de lealdade, né, de fidelidade sem reservas. Então, os escravos eles não tinham uma vida própria, mas tudo eles faziam para agradar, para que o Senhor ficasse satisfeito, segundo a vontade do seu Senhor. Então é evidente que um serviço desse tipo, né, um escravo, ele não podia ter dois senhores. Como é que ele ia manter um nível de fidelidade aí, de lealdade, de fidelidade sem reserva, se ele servisse a dois senhores? Facilmente ele iria começar, aquele ali é melhor comigo, aí começava a detestar o outro, começava a se revoltar contra o outro, a não fazer o serviço de forma leal, de forma fiel. Começava a ter simpatia por um em detrimento a outro, né? Devotará a um e desprezará o outro, aborrecerá um e vai amar o outro, como Jesus fala aqui. Então você não pode servir a dois senhores com esse nível aqui de fidelidade, né? Da palavra servir aqui, de um escravo leal. Então nós não podemos servir a Deus de forma fiel, de forma lealdade, de forma leal, se a gente tiver com a mente dividida. A gente não pode. Então, e Jesus ele fala aqui, ó, que você não pode. Quem é que compete com Deus aqui, ó? Você não pode servir a Deus e as riquezas, né? Então a natureza humana ela não consegue servir totalmente, né, com todas as suas forças, nesse sentido aqui da palavra servir. Ela não pode ao mesmo tempo servir a Deus, que é espiritual, e as riquezas que são materiais. O discípulo ele não pode dividir, não consegue, né, dividir a sua lealdade entre Deus e as posses, né, os bens, a riqueza. Aqui lembrando que é o amor, né, o amor à riqueza, o amor aos bens materiais, em detrimento ao próximo, né, olho mau. Jesus em algumas versões, né, usa a palavra mamon, que é um verbo, essa palavra ela vem de um verbo no aramaico que significa, o nome do verbo é aman, significa sustentar, né? E essa palavra ela sempre é usada para mostrar a riqueza personificada e oposta a Deus. Então quando fala da riqueza que você ama a Deus e o oposto seria a riqueza, né, os bens materiais, você fala essa palavra mamon, né, esse verbo aman. Segundo tem uma Bíblia de Estudos que eu gosto de pegar alguns, estudar, né, nela, Bíblia de Estudo King James, ela fala que essa palavra ela significa o amor às riquezas. Sempre que ela é usada, ela significa amor às riquezas, dedicação avarenta aos interesses mundanos. Então você não pode, né, servir a Deus nem às riquezas, você não pode ficar em cima do muro, né? Em cima do muro ali, inclusive nós vimos sobre isso no livro de Apocalipse, que os mornos, né? Deus diz que vai vomitar os mornos. Apocalipse 3, 14 ao 16. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, príncipe da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente.
Nem é de Deus, nem é de Satanás. Está no meio do caminho ali, está em cima do muro. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então você não pode servir a dois senhores. Você não pode ficar também em cima do muro ali. Tem que escolher um lado, de preferência o lado de Deus. Glória a Deus. O lado vencedor, né? Ninguém pode servir a dois senhores, né? Não podeis servir a Deus e às riquezas, né? Então todos os seres humanos, sem exceção, né, eles têm que fazer uma escolha. Nós já fizemos a nossa, eu creio. Então a quem servirão? A quem você quer servir? Jesus disse que você não pode servir aos dois. Então você tem que escolher. Você não pode deixar essa escolha. Ah, depois eu escolho, né? Amanhã eu escolho. Você não sabe se vai viver até amanhã. Então, não podeis servir a Deus e a riqueza. Você tem que fazer a sua escolha. A quem você quer servir? A Deus ou a Mamon? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, riquezas ou Mamon, né? Aqui é interessante isso aqui. Eu achei muito interessante essa imagem aqui, porque a pessoa não consegue, né, servir a Deus e as riquezas. Ela tinha que se dividir em duas. Quebra no meio aí, né? Vai adorar a Deus, mas aí depois está servindo a Satanás, aí vai para a igreja no domingo, mas na semana é só Jesus na causa, né? Então não pode, né? Não tem como, né? Então nosso Senhor considerava as riquezas, né? O amor às riquezas, é importante a gente frisar isso, como um alvo aí que também escraviza o homem, claro, né? Impede ele de servir verdadeiramente ao Senhor. Então, quando o homem é consumido por essa paixão, esse amor às riquezas, não há lugar para outro amor. O Senhor não condenou, claro, como falamos, a posse das riquezas, mas essa devoção aí, esse ser possuído pelas riquezas, né? Ser possuído por elas. Paulo ele fala assim, ó, ele chama o amor, ele chama a avareza de idolatria, ó, Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e a avareza que é idolatria. Olha aí como Paulo fala, ele diz que você a avareza, né, você ter aquele amor ao dinheiro, é idolatria, você está amando o dinheiro, é idolatrando o dinheiro. Os filhos de Israel, né, quando eles entraram no Antigo Testamento, quando eles entraram em Canaã, eles começaram a deixar Deus de lado. Deus disse, ó, extermina todo mundo aí porque só tem idólatra. Josué, toma a terra, toma posse aí. Só que aí o pessoal começou a se misturar, né? Aí quando foram ver, já não estava mais servindo a Deus, já estava servindo aos deuses pagãos. Começaram a não tiraram os povos, começaram a se misturar com os povos. E inclusive o governo que era teocrático, começaram a pedir ação. A gente quer ser igual aos outros povos, a gente quer um rei, ninguém quer mais Deus não. Começou realmente a rejeitar a Deus aos poucos, né? Por isso que eu já falei na escola bíblica uma vez que a pessoa ela não sai da igreja de uma hora para outra, ela se desvia dentro da igreja, né? Aí vai se desviando até que para realmente de ir totalmente para a igreja e não quer saber mais de Deus, né? Por isso que é importante o trabalho nas congregações, né, nas igrejas, para que as pessoas fiquem firmes na fé, né? Então Paulo disse aí que a avareza é idolatria. Então assim como Israel se misturou, o homem tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado para você não fazer aí do amor ao dinheiro o seu ídolo, né? Tinha uma época que eu estava investindo na bolsa de valores, né? Assim, o dinheiro não era muito, né? Claro, pouco, mas eu comecei a comprar ações, né? Pouquinhas ações ali, coisas simples, mais para aprender ali. Mas eu comecei a observar, você bota aqueles gráficos ali do seu lado, né? Você fica olhando no celular os gráficos. Você compra uma ação, né? São lotes de 100 ações, você compra 100 ações ali, e você fica querendo que suba, né? Os gráficos subam ali, as ações valorizem, né? E quando eu comecei a ver, eu já estava idolatrando dinheiro. Eu já estava querendo, eu ficava
nervoso ali, olhando as ações subirem ali. Você começa a idolatrar o dinheiro. Se você não tiver uma mente bênção, fixada em Deus ali, você começa a idolatrar o dinheiro. Você fica querendo ver, né? Querendo saber ali, ganhar 1 centavo, ganhar 2 centavos ali, 3 centavos, que realmente não é muito. Eles fazem mais uma ilusão do que mais do que isso, né? Então você acaba idolatrando o dinheiro, só fala de dinheiro, só quer saber de dinheiro, você perde o foco. Nessa época eu creio que eu não tinha me convertido ainda. Mas eu sem ser convertido, eu já percebi que não era certo. Aí até que um dia eu vendi tudo, né? Não, bota na poupança que aí um peso sai das suas costas, né? Então é perigoso isso, né? É perigoso, você acaba idolatrando ali o dinheiro. Você quer que o seu dinheiro suba, quer ganhar 1 centavo, quer tirar de um canto, botar no outro para ver se ganha mais. E quando perde você fica mal. É um perigo mesmo. Por isso que Jesus rivaliza com Deus aqui, não poder servir a Deus e a riquezas. Porque ela muda mesmo você, né? Glória a Deus que eu percebi há tempo aí e deixei isso para lá, né? Mas as pessoas que investem aí tem que tomar cuidado, né? Então, a riqueza na Bíblia, ela nunca, para a gente já ir concluindo aqui, ainda tem o livro de Jó, a gente ainda vai ler Jó aqui hoje, glória a Deus. Então, a riqueza na Bíblia nunca é considerado como um fim. Ah, você vai ser rico e vai morrer. Não, ela é um meio para atingir o fim. É vista como uma bênção de Deus, né? Que traz consigo, claro, responsabilidade, né? Você tem que usar da forma correta ali o dinheiro, né? O que Deus confia ao homem, né? O nosso Deus que é dono do ouro e da prata, o que Deus confia ao homem, ele não deve ser usado de forma egoísta, né? De forma avarenta, mas para beneficiar todos. O homem, por exemplo, uma pessoa ele não pode ser ao mesmo tempo avarento e ganancioso. Não existe isso. Ah, você é ganancioso aqui e avarento. Não pode. Então o homem não pode amar a Deus e amar as coisas materiais. Não pode ao mesmo tempo ser fiel de Jesus Cristo e ser fiel à riqueza, né? E se nossos bens fossem tomados de forma repentina, né? Se você está aqui hoje e amanhã você não tivesse mais nada, né? Qual seria a sua riqueza? Vamos ver um exemplo aqui disso na Bíblia, né? Vamos dar uma lida no livro de Jó. Vou ler para vocês o capítulo 1, já li aqui, mas a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, então quanto mais a gente lê, melhor pra gente, né? Então Jó 1:1, havia num homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O mal passava para frente de Jó, Jó se desviava. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, né? 2 números aqui, bênção, 7 e 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, um número de pessoas ao seu serviço. E ele era um dos maiores homens do Oriente, né? Essas posses de Jó aqui, ele era um milionário para a época. Os filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, né? Cada um por vez, né? Então tinham 7 banquetes aí no mínimo. Não sei se as mulheres faziam banquetes, se faziam 10 banquetes aí. E quando passava esses banquetes aí, né? Jó, ele ficava nervoso ali, né? Rapaz, será que os meus filhos pecaram ali? Será que no meio ali da alegria, no meio ali talvez do vinho ali, não sei, pecaram, né? Falaram algo ali que não deviam. Então Jó fazia ali sacrifícios em favor dos filhos, né? Até que isso começou a mudar, né? Não por conta de Jó, né? Que era um homem reto e íntegro e temente a Deus, mas porque Satanás queria mostrar para Deus ali que Jó não era sincero, né? Até que Satanás chegou a Deus aí, Deus disse, você viu o meu servo Jó aí, ninguém há na terra semelhante a ele é íntegro, é reto, teme a mim, e se desvia do mal. Quando tu passa, ele passa pro outro lado, né? Glória a Deus. Aí o Satanás disse, também tu deste tudo a ele, cercaste com sebe a sua casa, tudo quanto ele tem, abençoou a obra das mãos dele, os bens dele se multiplicaram assim, até eu, né? Só faltou Satanás dizer isso. Aí Satanás disse, toca nele, Senhor. Ou então deixa eu tocar aí, que tu vai ver que ele vai blasfemar contra ti na tua face ainda mais. Vai olhar para os céus e vai blasfemar contra ti. Aí disse o Senhor a Satanás, toca, mas
não estende a mão contra ele, né? Não mata ele. A vida dele é minha. Aí começou. Os bois morreram, né? As jumentas caiu, os sabeus, né? Deram ali, mataram os servos. Fogo do céu desceu e matou o restante das ovelhas. E os 3 filhos ali, os filhos também estavam num banquete desses aí, e a casa caiu em cima dele, um vento ali, a casa caiu em cima deles ali. E Jó, ele rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Então você perdeu tudo aí, foi um atrás do outro. Isso não foi, ele perdeu a ovelha hoje, o jumento daqui a 1 mês, daqui a 3 meses e os servos daqui a 6 meses. Não, foi um servo ia chegando atrás do outro servo dizendo, morreram teus jumentos, morreram teus animais, morreram teus servos, morreram teus filhos. E Jó, ele rasga o manto ali, rapa a cabeça, lança em terra e diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então a riqueza de Jó não eram as coisas materiais, né? Jó não tinha amor ao dinheiro, né? Jó servia somente a Deus, glória a Deus. Claro que ele pranteou ali, né? Chorou, raspou a sua cabeça em sinal de tristeza, né? Mas ele, nu saí do ventre, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, se tirássemos os nossos bens de uma hora para outra, o que é que a gente ia, o que é que a gente ia fazer? A gente ia ser como Jó ou ser como diferente de Jó? Pensar nisso. Glória a Deus. Então, para a gente concluir aqui, ou juntamos os nossos tesouros na presença de Deus, versículos 20 ao 21, focando os nossos olhos nele, versículos 22 e 23, e servindo somente a ele, versículo 24, ou não serviremos de forma absoluta, né? Deixar tudo de lado, focar no Senhor. O amor tem que ser o Senhor, o alvo tem que ser o Senhor. Então, nesses estudos, né, que nós vimos aqui no início do capítulo 6, 3 pontos ficaram bem evidentes: a simplicidade, a sinceridade e a unidade. Então você tem que ser sincero, né, na sua devoção, você tem que ser simples, né, fecha a sua porta ali, ora em secreto, né, você tem que ser unidade somente em Deus, focar somente no Senhor. Então, virtudes aí que o Senhor quer de nós, né, como seus discípulos. Então temos que investir nossa vida nas coisas espirituais, nos bens espirituais agradáveis ao Senhor. Amar as pessoas e usar as coisas, e não o contrário, né? Não amar as coisas e usar pessoas. Então essa inversão de valores é o grande mal da nossa sociedade. Só para a gente encerrar um último ensinamento aqui, um último versículo aqui, eu achei bem interessante, não me lembro nem, eu peguei de alguém, mas eu esqueci de escrever aqui a referência dele, mas Deus sabe. Então, Lucas 18, 41 ao 42, ele fala o seguinte, Jesus perguntando ao cego Bartimeu, que queres que eu te faça? E o cego responde, Senhor, eu quero ver. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Assim como Jesus curou os cegos e os tirou da escuridão para a luz, né? Ele também quer fazer o mesmo hoje. Ele quer tirar pessoas ali das trevas espirituais e trazer para a sua maravilhosa luz. Ele quer que as pessoas tenham olhos bons e que o corpo seja luminoso. Ele próprio declarou em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É desejo dele que nós tenhamos os olhos bons, que não tenhamos avareza, que não tenhamos inveja, que não tenhamos olhos maus, não tenhamos visão distorcida das coisas do mundo, mas que nossos olhos sejam bons e focados somente nele, né? Sem servir a outros senhores. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Jane, você pode fazer essa oração para a gente encerrar?